dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Lucas, capítulo 10, 11 e finalizando no capítulo 12. Queridos irmãos, Lucas, capítulo 10, continua aqui então a fornecer informações sobre o ministério e os ensinamentos de Jesus, enfatizando, amados irmãos, temas de missão, compaixão e a natureza do discipulado. Este capítulo inclui o envio dos 72, a parábola do bom samaritano, a interação de Jesus com Maria e Marta e ensinamentos sobre oração e discipulado. Nos versículos de 1 até o versículo 12 do capítulo 10, aqui veremos a respeito do envio dos 72, ou seja, Jesus nomeia 72 discípulos e os envia à sua frente para várias cidades e lugares que ele planeja visitar. Ele os instrui a trazer a paz e anunciar o reino de Deus. Ele os alerta sobre uma possível rejeição e os encoraja a confiar na hospitalidade daqueles que os acolhem. Este evento, amados irmãos, destaca a importância de difundir a mensagem do reino e a urgência da missão dos discípulos. Também sublinha a realidade da oposição e a necessidade de dependência da provisão de Deus. Versos 25 a 37. Aqui uma história muito conhecida que é a parábola do bom samaritano. Um advogado, irmãos, pergunta a Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Em resposta, Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde um samaritano compassivo ajuda um viajante ferido enquanto os líderes religiosos passam. Jesus enfatiza a misericórdia do samaritano e o mandamento de amar o próximo. Esta parábola ensina sobre a natureza do amor verdadeiro, da compaixão e da inclusão do reino de Deus. Desafia os preconceitos sociais e destaca a importância de atos práticos de bondade, conforme Jesus ensinou. Dos versículos 38 a 42, aqui veremos uma interação de Jesus com Maria e Marta. Jesus, amados irmãos, visita a casa de Maria e Marta. Enquanto Marta está ocupada servindo, Maria senta-se aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos. Marta reclama com Jesus sobre a falta de ajuda de Maria, mas Jesus elogia Maria por escolher o que é melhor. Esta interação sublinha, amados irmãos, o valor de priorizar o crescimento espiritual e aprender com Jesus, em vez de ser consumido, pelas ocupações. Destaca o equilíbrio entre servir e passar tempo em devoção. Jesus, então, continua e ensina seus discípulos sobre a oração, instruindo-os a orar pelos trabalhadores para a colheita. Ele também se dirige às cidades que rejeitam a mensagem e alerta para as consequências. Mais tarde, irmãos, ele se alegra com os relatos de sucesso dos discípulos e lhes assegura que seus nomes estão escritos no céu. Esses ensinamentos enfatizam o significado da oração no cumprimento da missão de Deus, a realidade das escolhas e consequências e a garantia do cuidado de Deus para com os seus seguidores. Amém? Capítulo 11 do Evangelho de Lucas, nós veremos que aqui Lucas se aprofunda nos ensinamentos de Jesus, abordando temas como a oração, o poder do Espírito Santo
e o sinal de Jonas. Este capítulo, amados irmãos, oferece informações sobre a abordagem de Jesus à espiritualidade, seus ensinamentos sobre persistência na oração e suas interações com vários grupos. Do versículo 1 a 13, nós veremos aqui Jesus ensinando sobre a oração. O capítulo começa com os discípulos de Jesus pedindo que ele os ensine a orar. Em resposta, Jesus oferece o que é comumente conhecido como a oração do Senhor ou Pai Nosso. Esta oração serve de modelo para nos dirigirmos a Deus com reverência, reconhecendo sua soberania, buscando a sua vontade, pedindo provisão diária, perdão e orientação. O ensinamento de Jesus sobre a oração enfatiza a persistência e a fé. Ele usa a parábola do amigo persistente e a analogia de um pai dando boas dádivas para ilustrar que Deus responde às nossas orações, especialmente quando nos aproximamos dele com confiança e necessidades genuínas. Versículo 14 a 26 de Lucas. Aqui veremos a respeito do poder do Espírito Santo, amém? Jesus, amados irmãos, expulsa um demônio de um homem mudo e alguns o acusam de usar o poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus então refuta esta acusação, explicando que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Ele afirma que é pelo dedo de Deus que ele expulsa os demônios, indicando o poder do Espírito Santo em ação. Esta passagem destaca a guerra espiritual presente no ministério de Jesus e o poder divino por trás de suas ações. Também enfatiza a importância de reconhecer o papel do Espírito Santo na realização dos reinos de Deus. Versículos 29 a 32. Aqui veremos, amados irmãos, o sinal de Jonas, onde Jesus responde às exigências de um sinal apontando para a história de Jonas. Ele se compara a Jonas, dizendo que assim como a pregação de Jonas levou o povo de Nínive ao arrependimento, seu próprio ministério e mensagem servem como um sinal para o povo. O sinal de Jonas sublinha a importância do arrependimento e o significado de responder à mensagem de Deus. Também prenuncia a morte, o sepultamento e a ressurreição do próprio Jesus. Versos 11 a 36, veremos a respeito da lâmpada e o olho. Jesus, amados irmãos, usa a analogia de uma lâmpada para ensinar sobre a importância da iluminação espiritual. Ele enfatiza que uma lâmpada não está escondida e que os olhos devem estar saudáveis para que o corpo fique cheio de luz. Ele contrasta luz e escuridão, sugerindo que a disposição interna afeta a percepção da verdade. Ele ensina também, este ensinamento, sublinha a necessidade de clareza espiritual e abertura à verdade de Deus, bem como o significado da perspectiva de alguém sobre assuntos espirituais. Dos versículos 37 a 54 do capítulo 11, aqui veremos sobre os líderes religiosos. Jesus, amados irmãos, critica os fariseus e os líderes religiosos pela sua hipocrisia e demonstração externa de justiça. Ao mesmo tempo em que negligenciam a justiça, o amor e a misericórdia, ele condena o seu foco em detalhes legalistas, ao mesmo tempo
que considera as questões mais importantes da lei. Ele os repreende por construírem túmulos para os profetas que seus ancestrais mataram. Esta seção, então, amados irmãos, expõe o perigo da hipocrisia e a importância da verdadeira justiça, que envolve tanto a transformação interior como a preocupação genuína pela justiça e pela misericórdia. Amém? Iniciando então, amados irmãos, Lucas capítulo 12. Veremos que Lucas continua a explorar os ensinamentos de Jesus sobre vários assuntos como hipocrisia, materialismo, preocupação e prontidão para o reino de Deus. Este capítulo contém diversas parábolas e ensinamentos que abordam a natureza do discipulado, a busca pelos tesouros celestiais e a necessidade de vigilância. Veremos então, no versículo 1 ao 3, advertências contra a hipocrisia. Jesus, amados irmãos, alerta seus discípulos sobre a hipocrisia dos fariseus, enfatizando que suas ações ocultas acabarão sendo expostas. Ele incentiva seus seguidores a viverem com a integridade e autenticidade, pois Deus vê todas as coisas. Esse ensinamento destaca a importância da fé genuína e uma vida constante, bem como a futilidade de tentar esconder de Deus a verdadeira natureza de alguém. Versículo 12, a partir do versículo 4 em diante, até o versículo 12, veremos aqui uma confissão destemida. Por quê? Porque Jesus reafirma aos seus discípulos que eles não devem temer aqueles que podem prejudicar o corpo, mas sim temer a Deus, que tem consequências eternas. Ele enfatiza o valor de confessá-lo diante dos outros e reconhece o papel do Espírito Santo em fornecer palavras e sabedoria quando necessário. Esta passagem incentiva a ousadia na proclamação da fé e da confiança na orientação de Deus através do Espírito Santo. Versículo 12, entre os versos 13 a 21, veremos aqui a respeito da parábola do rico tolo. Jesus, amados irmãos, conta a parábola de um homem rico que acumula riquezas e planeja viver no luxo, mas morre repentinamente. Deus o chama de um tolo por acumular tesouros para si mesmo e não ser rico para com Deus. A parábola adverte contra a busca do materialismo e a negligência dos assuntos espirituais. Essa parábola enfatiza a natureza transitória das posses mundanas e a importância de investir em valores eternos. Amém? Versículo 22 a 34. Veremos aqui a respeito de ensinamentos sobre preocupação e confiança também. Jesus ensina contra a preocupação com necessidades materiais, usando exemplos da natureza para ilustrar a provisão de Deus. Ele incentiva a busca do reino de Deus acima de tudo, pois Deus conhece e cuida das necessidades de seus filhos. Esse ensinamento enfatiza a necessidade de confiança no cuidado de Deus e o valor de focar nas prioridades eternas, em vez de ser consumido pela ansiedade. Dos versículos 35 a 48, aqui veremos a respeito de vigilância e prontidão. Jesus usa a imagem de servos esperando o retorno de seu mestre para ensinar sobre a importância da vigilância e prontidão para seu eventual retorno. Ele ressalta a bem-aventurança daqueles que são considerados fiéis após o seu retorno. Esta passagem sublinha a necessidade de viver em antecipação ao regresso de Cristo
e de cumprir fielmente as próprias responsabilidades. Versículo 49 a 59, finalizando capítulo 13, perdão, capítulo 12 de Lucas. Aqui veremos a respeito de divisão e sinais dos tempos. Cristo Jesus fala da divisão que sua mensagem trará e da necessidade de discernimento em relação aos tempos. Ele incentiva a resolução rápida de questões com os oponentes e apela para a compreensão dos sinais dos tempos. Esses ensinamentos destacam a natureza desafiadora de seguir Jesus e a importância de perceber as realidades espirituais. Amém? Jesus Cristo, amados irmãos, ele dá um destaque à nossa racionalidade. Ele diz que assim como somos capazes de perceber quando vai chover ou fazer sol, devemos também ser capazes de perceber os sinais do fim. Dessa forma, devemos nos preparar, não ficar dispersos, pois a partir dos sinais nos posicionaremos diante da vontade de Deus. Jesus, amados irmãos, nos orienta a evitar a discórdia a todo custo. Estando dentro de suas possibilidades, mantenha a paz com todos. Amém? Não sejamos uma pessoa promotora, da discórdia, mas promotora da paz. Os efeitos dessa atitude promovem um ambiente de conciliação extremamente saudável e benéfico para todos. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Lucas, capítulos 10, 11 e finalizando no capítulo 12. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras, por intermédio deste livro maravilhoso. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura.